Vamos lá, pessoal. Passar a próxima. Vamos prosseguir. A gente vai para a segunda entrevista do dia. Relembrando, pessoal, que podem mandar perguntas. Na medida do possível, a gente faz aqui. Se não der, a gente entrega ao economista e ele responde quando se puder. A gente dá sequência agora ao evento. A gente recebe o economista Eduardo Janetti. Muito obrigado, Eduardo, pela presença. Formado em Economia na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras, ambas da USP, doutor em Economia da Universidade de Cambridge e professor integral no INSPER. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, prazer, Rafael. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem? Não, acho que tá tudo bem. Tá bom, ok. Vai fazer o emprego. Faz a coisa que a gente não fez ainda. Bom dia. Bom, a gente gostaria de começar com uma pergunta, falando sobre o quanto é difícil para quem mora na periferia ter que enfrentar uma carga horária de distância, porque os trabalhos eles estão bem mais concentrados na região central e geralmente a gente leva um período de 2 horas da periferia até o trabalho, e aí do trabalho mais uma carga horária em média de 8 a 12 horas, e aí mais 2 horas para voltar, e eu gostaria que o senhor me explicasse, me dissesse se dentro do plano econômico do senhor, do seu candidato, existe alguma medida para, de repente, minimizar um pouco essa questão. Só antes da sua resposta, muito obrigado por estar aqui e pedir que a sua resposta seja um pouco breve, porque a gente tem pouco tempo. A gente separou algumas perguntas e conseguimos fazer 4 das que a gente tinha separado, então é isso. Obrigada. Bom, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Mobile para ter essa conversa com vocês. Eu fico impressionado de ver tantos jovens com disposição para ouvir economês e acho super importante um momento como esse aqui. Isso aqui é democracia em ação. A gente ouvir propostas, debater os problemas do país. No momento em que o país está tão dividido, está tão difícil ter boas conversas, isso aqui é uma chance da gente fazer uma boa conversa. Então, eu espero que a gente possa pensar juntos os problemas do Brasil, acima de tudo, acima de qualquer partidarismo, acima de qualquer preconceito. Vamos tentar nos abrir aqui para enfrentar os nossos problemas, porque a gente vai ter que trabalhar junto para resolver esses problemas. A questão do transporte que você coloca é fundamental. As pessoas, em média, em São Paulo, perdem 3 horas por dia para se deslocar até o seu local de trabalho e voltar. Isso é simplesmente um tormento na vida do cidadão. O que é que isso reflete? Isso reflete uma preferência que foi dada por muitos e muitos anos no Brasil para o transporte individual, para o automóvel, em detrimento do transporte público, do transporte coletivo. Isso vem acompanhando o Brasil desde os anos 50. Lamentavelmente, os últimos governos reforçaram essa aposta no transporte individual. O governo Dilma, por exemplo, deu enorme subsídio à indústria automobilística. Os governos do Estado de São Paulo, da Prefeitura, do PSDB, privilegiaram muito viadutos, estradas e deixaram de lado o transporte coletivo. O que o Brasil precisa são políticas que deem absoluta prioridade para o transporte público, que atende à grande maioria da população. É isso que vai melhorar o dia a dia das pessoas. As estatísticas de economia, é bom a gente falar sobre isso, não pegam o custo que é e a perda de bem-estar que é para a população passar 3 horas por dia encalacrado no ônibus. Isso não está registrado, mas é uma perda. É uma perda para a nossa qualidade de vida. E é uma coisa fundamental na vida do cidadão. Então, eu acho que você tem absoluta razão. Agora, o problema é o seguinte, transporte hoje não é função de governo federal. Quem cuida da política de transporte é o governo estadual e o governo municipal. Então, esse é um outro problema que a gente vai ter que conversar aqui. O que é a atribuição de cada nível de governo e o que é que você pode esperar
do Executivo Federal em relação a isso. Eu tenho uma opinião, eu não vou me estender, eu vou seguir o seu conselho, mas esse é um outro assunto. O Brasil está com um problema muito sério, porque as atribuições de governo foram transferidas para os estados e municípios, as funções. Mas o dinheiro que o governo arrecada continua muito concentrado no governo central, em Brasília. Então você tem uma disparidade enorme, porque as coisas importantes que acontecem na vida de cada um de nós são coisas que acontecem no município, no bairro, na sua situação local. Mas o poder de gasto no Brasil está todo concentrado lá em cima, em Brasília, muito longe do cidadão. Então a gente precisa repensar, dando muito mais recursos e capacitação para os governos locais, para que eles possam atender às demandas do cidadão, como, por exemplo, o transporte coletivo. Sim. Do jeito que está hoje, isso não está acontecendo. O cidadão não mora na União, o cidadão não mora no Estado, ele mora na cidade, ele mora no bairro. As coisas importantes para a vida dele ocorrem na cidade, ocorrem no bairro. O poder de decisão tem que estar perto do cidadão. O que a gente precisa ter, prometo que é a última coisa nessa primeira resposta, o que a gente precisa ter no Brasil é cidadania tributária, gente. O brasileiro tem que saber quanto ele paga da sua renda em impostos, para onde vai esse dinheiro e como é que está voltando. A maioria dos brasileiros hoje não tem a menor noção de quanto está pagando do que ganha do seu trabalho em impostos para o governo. Tem muito brasileiro que acha que não paga imposto, mas ele está errado. Quando ele acende a luz, ele paga imposto. Quando ele usa o celular, ele paga imposto. Quando ele compra combustível, ele paga imposto. Quando ele compra remédio. Sabem, no preço médio do remédio no Brasil, quanto é imposto? 36%. Você compra um remédio que custa 100, você paga 36 para o governo. E o cidadão não sabe para onde vai esse dinheiro, o que é feito dele e como é que volta, se é que volta. Isso tem que mudar. E nesse sentido, já aproveitando esse gancho, você pensou alguma maneira de tornar mais visível e mais palpável esses dados para a população, dos gastos, da agenda econômica? O que a gente precisa, o princípio básico, isso não vai mudar do dia para a noite, mas o princípio básico hoje no Brasil é menos Brasília, mais Brasil. O dinheiro não deve ir para Brasília para voltar. E acaba não voltando, e voltando muito torto quando volta. O dinheiro não precisa ir para Brasília para voltar. O dinheiro público tem que ficar perto de onde ele é arrecadado. Ele tem que ser gasto o mais perto possível do cidadão. Então, é uma mudança tributária radical que vocês estão propondo. É uma descentralização. Tá. A Constituição de 88, ela faz esse movimento para o que é tecnicamente chamado Estado federativo, que é um Estado descentralizado. E ela, de fato, a Constituição de 88, repassou para os estados e municípios as obrigações. Educação, saúde, transporte, saneamento, segurança. Só que o dinheiro continua indo para Brasília para voltar. Eles descentralizaram as funções do governo, mas não descentralizaram a autoridade para arrecadar, para tributar. Não tem sentido o dinheiro ir para o governo lá para Brasília para voltar. Mas fica o Congresso disputando emenda parlamentar e chantageando o governo para votar. Por quê? Porque eles querem capturar esse dinheiro lá em cima. E para além desse dinheiro mais próximo da gente, ele tem que estar mais visível, né? Como estamos gastando esse dinheiro, né? O nosso dinheiro. Porque imposto é o dinheiro que sai do nosso bolso, pagamos para o sistema, né? Para o governo, e o governo deveria investir na gente. Se a gente não sabe onde esse dinheiro está sendo investido, logo a gente vai achar que não pagamos imposto e que essas coisas não voltam para a gente. Você descreveu exatamente o que eu chamei de cidadania tributária. É o cidadão saber quanto ele está pagando, para onde está indo e como está voltando. Hoje nós não temos a menor ideia. Como fazer isso? Acho que essa é a pergunta, na verdade. A autoridade para tributar tem que ser passada para os estados e municípios. Não, a pergunta é como vocês pensam uma maneira para tornar esses gastos, toda essa agenda econômica que vocês vão ter durante o período, caso o seu candidato seja eleito, para que a candidata, desculpa. Como que a gente faz para... Eu acho que alguns mecanismos de accountability mesmo. Então, a accountability vai ter quando tiver arrecadação local. Qual que é esse termo aí? É fiscalização, capacidade de acompanhar. O cidadão tem que saber
o que ele pagou, para onde foi e como está voltando. Para isso, o dinheiro tem que ser gasto perto de onde ele é arrecadado. As novas tecnologias, que vocês jovens adoram e com razão, fazem muito bem de usá-las plenamente, mas tem que ter sabedoria para isso, outro assunto. Essas novas tecnologias, elas são muito próprias para que haja maior acompanhamento, maior fiscalização e maior cobrança no uso de recursos públicos, mas tem que ser perto. Mas é complexo essa maneira de... As que existem hoje, o caminho fundamental é que a coisa aconteça perto do cidadão, no governo local. Nós precisamos dar força para os governos locais. Vai diminuir o tamanho de Brasília. Brasília ficou grande demais para o Brasil. É muita burocracia, muito funcionário, muita função que não tem mais razão de ser. Dando poder ao governo local, vai dar condições para o cidadão acompanhar muito mais de perto tudo que é relevante para a vida dele. Como é que está sendo gasto o dinheiro? Vou dar um exemplo. Câmara Municipal. Câmaras municipais. O Brasil tem 5.570 municípios, gente. Parem para pensar. 5.570 municípios. 80% deles, que são pequenos, têm menos de 50 mil habitantes, praticamente não arrecada nada. Não tem arrecadação local. Por quê? Porque quem cobra os impostos é o governo central. Então o dinheiro vai para Brasília e todo o dinheiro que chega no município é transferência que a Constituição obriga a fazer do governo central para o governo local. Então não tem acompanhamento nenhum. Ninguém sabe como chega o dinheiro, o que é feito do dinheiro. Eu tenho um colega que fez um estudo incrível. Ele mostrou que quanto menor o IDH do município, IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, mede a qualidade de vida, o bem-estar da população. Quanto menor o IDH do município, mais ele gasta do seu orçamento com a Câmara de Vereadores. O município não tem posto de saúde, o município não tem saneamento e tem uma Câmara de Vereadores paga pelo cidadão. E quanto mais pobre o município, mais extravagante é o gasto que ele faz com Câmara de Vereador. O que tem que chegar para a população de cada município é dizer, você prefere financiar Câmara de Vereador ou você prefere ter uma escola melhor, prefere ter um posto de saúde, prefere ter o saneamento? Eduardo, falando agora sobre educação, partindo do princípio que a educação é a base, né, do nosso desenvolvimento social e que estamos em estado de calamidade, né, dentro da educação do nosso país. E, segundo o Ministério da Educação, 70% dos nossos alunos hoje têm dificuldade em português e matemática e assimilar, né, essas matérias. Como mudar esse quadro? Assim? O que vocês pensaram dentro do governo de vocês para a educação e como viabilizar isso financeiramente, uma vez que o país está em crise, Denise, não temos dinheiro? Você toca no ponto que vai ser aquilo que decide o futuro da nossa nação, que é a educação. Eu tenho dito que é o seguinte, o futuro do Brasil não vai ser decidido em Banco Central, não vai ser decidido em Bolsa de Valores, não vai ser decidido em Petrobras. O futuro do Brasil vai ser decidido nas milhares de salas de aula do nosso país. A qualidade de ensino hoje é o maior desafio da nação brasileira. Nós conseguimos aumentar, ainda bem, tardiamente, mas conseguimos aumentar a cobertura. Hoje, praticamente todas as crianças brasileiras têm acesso ao ensino fundamental, mas isso escancarou o déficit de qualidade do ensino. Eu fui professor 30 anos, eu sei exatamente do que eu estou falando. Eu dei aula na USP, eu dei aula na escola particular, eu dei aula para jovens. Nós temos um problema que nos acompanha desde sempre no Brasil, que é também a falta de atenção da sociedade para o problema da educação. É um problema de governo? Sem dúvida nenhuma. Mas se a sociedade não perceber que o futuro da nação depende de uma maior atenção ao aproveitamento das oportunidades educacionais, as coisas não vão acontecer direito no Brasil. Então, eu acho que nós precisamos de líderes no Brasil que, de fato, tragam a educação e o conhecimento para o centro da nossa imaginação, para que a gente se dê conta de que o país belo com que nós sonhamos e a vida bela para cada um vai depender da oportunidade bem aproveitada de fazer a melhor educação possível para desenvolver o seu potencial. Você acha que... O exemplo da Marina Silva, nesse campo, é excepcional, porque a Marina Silva é filha de seringueiro, cresceu no Acre, se alfabetizou aos 16 anos de idade,
Imaginem, se alfabetizou aos 16 anos de idade. Uma mulher que enfrentou as piores adversidades, maiores do que qualquer outro político brasileiro, teve desenganada 3 vezes para morrer, e todas as chances que ela teve na vida para se educar, para se formar, para se aprimorar, ela agarrou com unhas e dentes. Tanto que ela é hoje uma líder de expressão mundial. Que tipo de política vocês estão pensando? Valorização do professor, aumentar salário, incentivos? A qualidade do ensino nunca vai ser melhor do que a qualidade dos professores do país. Tudo bem. A fundamental, isso é um axioma da educação. Tem que preparar o professor, tem que capacitar o professor e tem que cobrar resultado também. Não adianta valorizar, não adianta fazer um gasto maior se você não cobra na outra ponta que entregue alunos que se capacitaram. Acho que a minha questão é se a gente está falando de aumento de gasto ou não. É melhoria de gestão? Eu acho que tem que aumentar o gasto, não adianta só gastar o gasto, só aumentar o gasto. Eu estudei o caso dos estados do Rio de Janeiro, que ganharam uma fortuna, os municípios do Rio de Janeiro ganharam uma fortuna com royalty de petróleo. Na época em que o petróleo estava muito caro, os municípios onde tinha bacia de petróleo ganharam uma renda adicional enorme por causa do petróleo. Você vai ver o resultado da educação desses municípios, não melhorou em nada, porque foi tudo desperdiçado. É mais ou menos que nem a Venezuela. Não adianta ter petróleo. Agora, a sociedade como um todo tem que colocar a educação no centro das suas prioridades, não é só o governo. Acho que tem uma questão que é Por isso, uma líder que sabe a importância da educação na sua vida vai colocar a educação no centro da pauta, da agenda e da imaginação dos brasileiros. Agora, falando um pouco sobre ensino superior, até porque estamos no 3º ano, é isso? Então, daqui a pouco estamos chegando no ensino superior, né? E há uma discussão sobre cotas e sobre cobrar a mensalidade nessas universidades públicas de quem pode pagar para financiar quem não pode pagar. O seu candidato irá garantir que os grupos... A sua candidata. Vocês? Desculpa. Irá garantir que os grupos vulneráveis tenham acesso também a essas políticas? Que a gente consiga não só acessar essas faculdades, universidades públicas, mas sim se manter lá dentro? Denise, a regra de ouro é a seguinte: ninguém que entre numa boa faculdade pública vai deixar de cursar porque não tem como pagar. Isso é uma regra fundamental. Tem que ter bolsa, tem que ter financiamento, isso aí não está em questão. O que está em questão é o seguinte: o jovem de família rica no Brasil faz o ensino fundamental na escola particular, faz o ensino médio na escola particular, faz o cursinho pré-vestibular caro numa escola particular e quando chega na parte mais cara da sua educação, ele para de pagar. O jovem de família mais pobre faz o ensino público, que infelizmente deixa muito a desejar, não tem as mesmas oportunidades, e quando chega à universidade, a maioria das vezes vai fazer escola particular, superior, e pagar. O nível de renda dos jovens que frequentam o ensino particular universitário no Brasil, o nível de renda desses jovens no Brasil, na média, é mais baixo do que o nível de renda dos jovens que chegam à universidade pública. Está totalmente errado. Isso aí é o Estado gastando com a educação dos ricos. Eu não vejo por que o jovem que financiou, a sua família pôde financiar o fundamental, o médio, o pré-vestibular, deixa de pagar quando chega na parte mais cara. Tem que cobrar desse jovem e tem que gastar com a melhoria do ensino fundamental do jovem pobre, para que ele tenha melhores oportunidades. Em relação à cota, eu defendo cota para a escola pública. Eu acho boa a ideia de que haja uma cota nas universidades estatais para quem vem de escolas públicas. É a ideia que eu gosto. Falando um pouco sobre saneamento e saúde, hoje só metade do país possui saneamento, e essa é uma realidade que fica cada vez mais gritante nas periferias. Essa é uma prioridade? Total, total. Eu queria pedir um minuto de atenção de vocês para o que eu vou falar agora, para encaminhar a questão do saneamento, que é talvez o que eu tenho de mais importante para compartilhar com vocês que são jovens e que eu considero o principal problema estrutural do Brasil. Pelo menos isso eu espero que fique na cabeça de vocês, para vocês ficarem pensando depois. Gente, nós estamos num país em que, de cada R$100 de valor que os brasileiros criam com o seu trabalho, 33 o governo arrecada em impostos.
de cada R$100 que a sociedade inteira, trabalhando durante um ano, gera de valor, de riqueza, o governo arrecada em impostos R$33. É uma carga tributária muito alta para um país de renda média, como é o Brasil. Os países da América Latina têm uma carga tributária de R$22 para cada 100. A nossa é 33 para cada 100. É alta, é super alta. O pobre brasileiro, que tem a impressão de que não paga impostos, está pagando uma fortuna do que ele ganha em impostos. Eu já falei. Liga a luz está pagando, usa o celular está pagando, o total para o país inteiro é R$33 de cada 100. Mas não para aí. Não para aí. O Estado brasileiro tem um déficit, ele gasta mais do que ele arrecada. Além de arrecadar R$33 de cada 100 que nós produzimos, a sociedade produz, o governo não cria riqueza, tá bom? O governo transfere riqueza de um lugar para outro. Ele transfere. Além do Estado arrecadar 33, estou falando União, Estados e Municípios, o Estado brasileiro gasta R$7 a mais de cada 100 que o Brasil produz. O déficit público é 7% do PIB, quer dizer, além dos 33 que ele arrecada, ele gasta R$7 a mais do que os 33 que ele arrecada. Então nós estamos falando de um país, esse é o ponto que eu queria chegar. Presta atenção, de cada R$100 de valor, de riqueza que nós criamos com o nosso trabalho por ano, R$40 passam pelo governo. R$40 passam pelo governo. Transitam pelo governo, são intermediados pelo setor público. E nós estamos num país em que você muito bem lembrou, quase a metade dos domicílios não tem coleta de esgoto. Como é que é possível? A gente está num país em que R$40 de cada 100 que nós produzimos passa pelo governo e o governo não entrega sequer saneamento básico para a população. Tem alguma coisa profundamente errada nas finanças públicas no Brasil. O Estado brasileiro drena uma fatia enorme do que a sociedade produz e não entrega de volta o que nós esperamos que ele entregue. Bolsa Família, nessa história. Quanto é o Bolsa Família? O Bolsa Família impacta a vida de milhões de brasileiros. Brasileiros que, por uma circunstância de adversidade, precisam de assistência da sociedade. Impacta para melhor a vida de milhões de brasileiros. Quanto é o Bolsa Família no total que eu estou falando aqui, dos 40% que passam pelo Estado? O Bolsa Família é 0,5% do PIB. O Estado arrecada 40% do valor gerado e o Bolsa Família é 0,5% do que arrecada. É a migalha que cai da mesa. E olha a diferença que faz para milhões de brasileiros. E como, de fato, priorizar essa questão do saneamento? Então, é o seguinte, Brasília decreta Plano Nacional de Saneamento. Você vai ler, é uma maravilha. No papel está tudo resolvido. Como, aliás, está tudo resolvido se você for ver o Plano Nacional de Educação. Ou se você for ver o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Você lê aquilo no papel e fala, que delícia. Na prática, o que acontece? O município, vai acontecer, na verdade. O município, que é onde a coisa tem que acontecer, não tem capacitação e não tem recurso. E fica um jogo de empurra, é responsabilidade sua. Não, é responsabilidade sua. E não acontece. Nós estamos no século XXI com metade dos domicílios brasileiros sem saneamento. E o Estado brasileiro arranca 40% da renda da sociedade. Mas aí é isso, então, que você está propondo? De repente, pegar uma parcela desse valor e colocar no saneamento? Descentralizar o poder. O poder tem que ser perto do cidadão. A hora que o cidadão souber que o dinheiro que ele paga está ali, na prefeitura, que o orçamento da prefeitura for divulgado, ele vai, cadê? O que está acontecendo? Está gastando com Câmara de Vereador, não está gastando com saneamento? Como é que é isso? Acho que tem uma pergunta mais geral que chegou aqui, uma pergunta muito boa. O que vocês enxergam como dever do Estado? E eu vou puxar para algo que você mencionou no começo, aqui em cima dos subsídios à gasolina, subsídios à indústria automobilística. A minha questão é, que tipo de prioridade vocês estão olhando? E isso envolve aumentar o tamanho do Estado, aumentar a arrecadação, aumentar a dívida? Não. Se tem uma coisa que o Brasil não precisa é aumentar a arrecadação, aumentar a dívida. Pelo amor de Deus. Né? Nós vamos ter que trabalhar muito, e não vai ser fácil para ninguém que foi eleito. Então, o dinheiro é o que tem. Equilibrar as contas públicas. Vai ter que economizar, vai ter que usar melhor. Certo. O que é prioridade hoje, fundamental, é a educação fundamental.
Isso é por aí que começa o nosso futuro. É aí que vai ser decidido o nosso futuro. Nós vamos ter que fazer um ajuste fiscal, não tem a menor dúvida. Tá? As contas estão desequilibradas, se continuar no caminho que está, vai piorar para todo mundo. Não vai sair da recessão, não vai reduzir o desemprego, não vai voltar a crescer, não vai voltar a arrecadação. Mas a proposta é diminuir o gasto? No curto prazo não tem espaço para diminuir o gasto. Tem para gastar muito melhor e para melhorar o perfil da arrecadação. De fato, e o Guilherme que falou isso aqui, ele tem razão. Não tem nada de errado nesse ponto que ele falou. O Estado brasileiro cobra imposto demais de quem é pobre e imposto de menos de quem é rico. Tem que mudar. Nós temos que passar a cobrar muito mais imposto de quem pode pagar e aliviar o imposto de quem paga menos. Não dá para ter um país em que 36% do preço do remédio é imposto. Isso incide sobre quem é pobre. Eduardo, agora mudando um pouco o nosso foco, mas eu acho que é uma pergunta que aflige muitos corações de mães e pais, irmãs, irmãos e primos. Avós. Avós, sim, com certeza. E que é sobre a violência, né, que estamos enfrentando dentro do nosso país. A polícia do Brasil é uma das que mais mata. Em contrapartida, também é uma das que mais morre, né? E um dado que é muito importante ressaltar, que dentre esses homicídios, são 81,8% são jovens entre 12 e 19 anos, 76,2% são negros. E sabemos que a polícia tem endereço e cor, né, para abordar, para atirar, para matar. Então, pensando nisso, e esses dados foram tirados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ponto de vista econômico, dentro do seu plano de governo, da sua candidata, quais as medidas prioritárias para resolver esse problema da violência e dos nossos jovens, como foi falado aqui antes, junto com o Guilherme, dos nossos jovens não conseguirem chegar aos 20, aos 27, não conseguirem chegar aos 60 anos para se aposentar, por exemplo? Denise, eu compartilho a sua angústia integralmente. Eu fico muito triste com a situação de violência que chegou ao Brasil. Eu não sou especialista em segurança pública. Eu não tenho um programa de segurança aqui para te dizer, olha, eu sei direitinho o que precisa fazer. Agora, eu tenho certeza que o desemprego, por exemplo, aumenta a violência no Brasil. Eu tenho certeza que falta coordenação das polícias no Brasil, falta trabalho de fronteira, falta um combate ao crime organizado. Quer ver uma coisa que eu não me conformo? Como é que o Estado não tem um controle do que se passa dentro do presídio? Como é que se comanda o crime no Brasil dentro do presídio? Se tem um lugar em que o governo tem que ter absoluto controle, é dentro do presídio. Como é que a gente vê o crime organizado funcionando dentro dos presídios no Brasil? Isso tem que mudar radicalmente. Nós temos que estabelecer absoluto controle, tem que ter regras muito firmes, tem que melhorar o sistema de repressão, para que ele não discrimine, para que ele não seja opressivo à população, mas ele tem que ser muito firme. E tem que melhorar as condições de vida para que o Estado esteja presente onde hoje ele não está e acabe deixando margem para que grupos organizados tentem substituir o Estado, que é o que ocorre fundamentalmente na periferia do Rio. Sim. O Brasil não é inteiro violento. Essa violência que você descreveu, os números estão corretos, ela é muito concentrada em alguns focos de violência extrema. Exatamente. Então tem que ter uma ação concentrada aí. É diferente. E o Estado mesmo. tem que se fazer presente. A abordagem da polícia, vamos supor, aqui nesse bairro, e da polícia no Grajaú, onde é o meu bairro. Então, né? isso está totalmente errado. Isso aí requer trabalho de capacitação e de treinamento dos funcionários do Estado que fazem o policiamento, para que eles não tenham esse comportamento horroroso de discriminação que hoje tem no Brasil. Você acha que essa situação se dá devido à desvalorização do Estado com esses profissionais? Ou que, vamos supor, políticas de drogas, liberar o porte de armas, a falta do preparo da polícia é um caminho para isso? Você falou liberar porte de armas, é uma coisa absurda essa ideia de que você vai resolver o problema da segurança, da violência no Brasil, armando a população. É uma coisa realmente de uma insana. Se tem uma coisa que a gente não precisa, é aumentar a presença de armas de fogo na vida cotidiana do Brasil.
Eu sou radicalmente contra isso. Acho uma maluquice sem tamanho. Eu acho que tem dois caminhos, fundamentalmente. Nós precisamos melhorar o funcionamento dos órgãos de segurança, tem que ter mais inteligência, tem que ter mais prevenção, e nós precisamos dar ao cidadão brasileiro dessas localidades onde há discriminação e onde há violência descontrolada, nós precisamos fazer com que o Estado chegue até lá atendendo às necessidades fundamentais legítimas dessa população. Na área de saúde, na área de saneamento, na área de educação, essa população tem que sentir a presença boa do Estado brasileiro e não a ausência do Estado brasileiro, que é preenchida no vácuo pelo crime organizado. Ok, tem algumas perguntas aqui, não, várias perguntas. Né? Gole d'água, posso? Claro. Claro. Eduardo, várias perguntas sobre Previdência, sobre proposta da candidata para a Previdência, e eu vou aproveitar que recentemente ela deu uma entrevista ao Jornal Nacional em que ela foi perguntada sobre idade mínima e ela disse que isso estava sendo ainda debatido. E as pessoas estão querendo coisas bem específicas sobre a proposta de vocês. Tem uma proposta firme ou isso ainda está sub júdice? A Previdência está sendo discutida e repensada, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Porque houve uma mudança, está havendo uma mudança demográfica muito profunda. Nós defendemos uma idade mínima para aposentadoria, mas não temos uma posição fechada ainda em relação a exatamente qual é a idade. E nós achamos que isso precisa ser discutido com a população, até para que haja legitimidade. Isso não é um momento, a campanha eleitoral... Mas nós estamos discutindo, estamos ouvindo, estamos debatendo e vamos chegar a uma resposta para isso. Agora, o que os brasileiros precisam saber também, eu queria pedir mais um minuto de atenção de vocês, é o seguinte: o sistema previdenciário brasileiro é um verdadeiro sistema de castas. O aposentado do INSS, o cidadão comum, que se aposenta como um trabalhador, o benefício médio que ele recebe é R$ 1.300 por mês. É o médio da pensão. É a pensão média. O sujeito que se aposenta no executivo do governo, no órgão, no poder executivo, ganha, em média, R$ 7.000 por mês. O sujeito que se aposenta no legislativo do governo, é a média, pessoal, ganha R$ 16.000 por mês. E quem se aposenta no judiciário, R$ 26.000 por mês de pensão, em média. Isso, gente, é um sistema de castas. Tem dois tipos de cidadão no Brasil. Ou você está no regime geral de previdência, que é o cidadão comum, que trabalha, ou você está na casta dos políticos, que chama regime próprio de previdência, que legisla em causa própria e vai aumentando os benefícios cobrando imposto. Isso tem que mudar. Tem muito privilégio para acabar na previdência da casta do patronato político brasileiro. E isso nós temos que mudar. Dentro dessa mesma questão, você vê como um problema chegar na idade avançada sem oportunidade de trabalho? E se você vê isso como um problema, vocês pensaram em... Porque geralmente a gente trabalha a vida inteira, chega um período da vida que fica num limbo ali, onde você de repente não consegue mais emprego, mas também ainda não atingiu a idade para se aposentar. Você enxerga como uma possibilidade o emprego para a terceira idade também? Eu acho que o grande desafio é a pessoa encontrar alguma coisa na vida que ela gosta de fazer. Mas se ela gosta de fazer... Às vezes a fazer, gente nem sempre está nessa condição, mas né? tem que lutar por isso. Tem que lutar por isso. Cada um tem que lutar para encontrar uma atividade que não seja apenas um ganha-pão para você não morrer de fome no fim do mês. Mas o problema é que eu estou lutando para não morrer de fome. Mas então, é isso que nós temos que pensar. A pessoa que gosta do que faz, ela não quer parar de trabalhar, ela quer trabalhar para sempre, porque é o que preenche a vida dela. E é o mundo que a gente sonha, Denise, é o mundo em que mais pessoas possam encontrar na vida uma atividade que lhes dê sentido, que lhes dê realização, que seja prazerosa. E tem que expandir isso. Para que isso aconteça, nós precisamos fazer com que as pessoas desenvolvam as suas capacidades. Elas estejam dotadas dos atributos de conhecimento, de habilidades que lhes permitam
encontrar atividades que sejam intrinsecamente satisfatórias. O pior dos mundos é aquele em que uns fingem que trabalham e os outros fingem que pagam. Aliás, a educação brasileira, às vezes, descamba um pouco para isso, né? Uns fingem que estudam, os outros fingem que aprendem, e tudo termina em diploma. É o pior dos mundos. Pensando nisso, da gente trabalhar no que a gente gosta de fazer, você acha que investir na economia criativa, no empreendedorismo dentro das periferias é um caminho? Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. O Brasil tem uma cultura empreendedora fantástica. Todo mundo que vem de fora ao Brasil fica impressionado com a vibração, com a energia, com a vontade dos brasileiros de empreender na economia criativa, em várias iniciativas de cultura. O Brasil tem uma cultura espetacular, gente. É uma pena que o nosso ambiente público e político não nos permita dar plenitude a essa cultura. É uma cultura a qual o mundo inteiro se rende, reconhece. Eu costumo brincar, Denise, o seguinte: se o Bill Gates tivesse começado a Microsoft num fundo de garagem no Brasil, provavelmente estava até hoje no fundo de garagem. Pior, vendendo software pirata. Por quê? Porque o nosso ambiente de negócios no Brasil não permite que o cara comece uma empresa no fundo de garagem, tenha acesso a crédito, contrate funcionários dentro da lei, na economia formal, e de repente se torne a maior empresa de software e de computação do planeta. Eduardo, nós temos milhões de Bill Gates que estão na garagem, que estão no fundo de garagem. Assim como nós temos os Shakespeares analfabetos, Denise. Pessoas que teriam sido Shakespeare se tivessem sido alfabetizados. É isso que tem que mudar. Muito obrigada, viu? Infelizmente, nosso tempo acabou, mas calma. Tem muita pergunta aqui, muita pergunta boa. Parabéns, pessoal. Certo, então acabou as nossas perguntas aqui. Agora a gente tem 10 minutos para fazer as perguntas que eles trouxeram para a gente. Isso, não vai ser feito. Tá, eu já selecionei. Eduardo, tem uma pergunta muito boa aqui, que você fala de descentralização, né, do setor público, e a gente sabe que tem muito município no Brasil que seria inviável sem as transferências governamentais. Tem município que vai sumir? Então, se o município não consegue arrecadar uma proporção mínima do que ele gasta, ele não tem realidade financeira. Ele deve desaparecer e liberar o recurso para o município poder gastar com a população. Certo. O que a gente não pode ter é um município que gasta mais com ele mesmo do que com a população. Esses municípios não têm realidade. Muita gente lá depende do Isso foi um problema em 88. O Brasil, de 88 para cá, criou mais de 1.400 novos municípios. Foi uma extravagância. Por quê? Porque os políticos perceberam que, ao criar o município, ele tinha uma base de apoio. Porque o prefeito ficava dependendo dele, o vereador ficava dependendo dele. Ele foi um modo de fazer política às custas do cidadão. O Brasil ter 5.570 municípios é uma extravagância total. Cada um com Câmara de Vereador, com secretários, com autarquias. Bom, esse assunto vai longe, mas vamos à próxima. A gente falou bastante sobre educação, mas tem uma questão correlata que é ciência. Então tem muita gente querendo saber aqui qual que é a proposta de vocês para a ciência. É o que eu estava falando sobre colocar a educação e conhecimento no centro da nossa agenda e da nossa pauta. Nós temos um patrimônio ambiental único no planeta. A natureza brasileira, a biodiversidade brasileira, os recursos naturais, de energia, de minérios, de terras férteis, de água doce, são únicos no planeta. É um ativo extraordinário que nós temos. Se nós não desenvolvermos o conhecimento científico para usar com sabedoria essa dotação de recursos naturais, nós não vamos ter o país que nós queremos. Então, uma especialização da ciência nisso, então. Eu vejo o desafio fundamental da ciência no Brasil é criar o conhecimento necessário para nós sabermos usar o nosso patrimônio ambiental de uma forma que seja, ao mesmo tempo, rentável e sustentável. Saber utilizar de forma sustentável esse patrimônio ambiental que, se for mal aproveitado, vai ser destruído e vai nos deixar numa situação de penúria. Então, a ciência tem um papel estratégico nesse caminho.
Porque se nós não desenvolvermos o conhecimento adequado ao nosso recurso, ao nosso potencial, ninguém vai fazer isso por nós. Você não está falando de aumentar o gasto, você está falando em focar o gasto nesse tipo de competência. Eu acho que tem que aumentar o gasto também, mas no momento de ajuste fiscal, dificilmente vai ter recurso para isso. Temos que ter, pelo menos, prioridade para saber aonde investir. E onde faz sentido investir no Brasil são nas ciências da natureza. Certo. Nas ciências que lidam com a biologia, com a biodiversidade, com a saúde, com aquilo que nós temos no nosso potencial. Na mesma linha aqui, tem uma pergunta muito boa, se você vê algum tipo de antagonismo entre sustentabilidade e crescimento econômico. Pode ter ou pode não ter, depende Certo. da qualidade do crescimento. Você pode crescer burramente. Se a gente destruir a floresta amazônica e vender a madeira, o PIB vai dar um salto extraordinário durante alguns anos. E depois nós vamos ter um deserto e vamos arruinar o nosso agronegócio no Cerrado. Não faz o menor sentido. Se a gente desenvolver a ciência, a tecnologia, para ter uma utilização sustentável do bioma amazônico, nós vamos ter perpetuamente um ativo que vai dar retorno econômico, que vai manter o regime de chuvas no Cerrado e que vai nos permitir ser um país próspero. Acho que você mencionou política de cota, mas você falou de cota em cima de renda, não em cima de raça, de etnia. Tem algumas perguntas levantando esse ponto e queria ouvir a sua opinião. Eu acho esse tema super difícil de tratar. Me incomoda o Brasil adotando políticas copiadas dos Estados Unidos, onde o problema racial é diferente do Brasil. Cotas raciais são uma cópia que o Brasil faz de um sistema que até nos Estados Unidos é muito contestado, hein? A maioria dos negros nos Estados Unidos não gosta do sistema de cotas. Eu acho que o problema no Brasil é muito mais social do que racial. Você acha isso? Eu acho, Denise. Eu estou dizendo acho. Eu acho que nós só vamos saber a extensão do problema racial no Brasil no dia em que nós tivermos uma sociedade menos desigual. Mas, bom. Aí nós vamos saber. Eu acho que nós vamos ter uma boa surpresa. Porque no Brasil, eu morei fora muitos anos, o Brasil não tem o ódio racial que tem nas culturas do Norte. O Brasil é um país miscigenado. Isso é uma das coisas maravilhosas do Brasil. Vou só relembrar um dado que eu falei para você na pergunta sobre violência. Os homicídios que acontecem hoje aqui no Brasil, 81,8% são jovens entre 12 e 19 anos. 76,2% são negros. É um dado considerável, né? Não, alarmante. Assim. É um dado alarmante e é um escândalo, uma coisa que não pode continuar. Mas a incidência desses dados sobre a população de cor negra é porque os negros estão em situação social muito desvantajosa no Brasil por conta da herança do passado escravocrata. Se nós tivermos uma sociedade menos desigual, aí sim nós vamos saber qual é o componente especificamente racial do problema. Mas aí a gente tem que lidar com o que acontece hoje, né? Lidar o que acontece hoje é diminuir a desigualdade para todos. E dar... Eu não tenho problema nenhum em favorecer, por exemplo, bolsas de estudo para jovens de periferia, de todas as cores, cotas para a escola pública, mas a questão racial no Brasil é autodeclaratório. Como é que é? A pessoa se declara negro ou não? Para ser apta a ter uma vaga pela cota na universidade. Você viu muitos casos, é muito complicado. O Brasil tem um espectro muito nuançado de coloração. A divisão entre quem é efetivamente negro ou não é negro no Brasil não é como nos Estados Unidos, onde nunca houve uma mistura e uma miscigenação tão difundida quanto foi no Brasil. O racismo está tão enraizado assim na nossa cultura, na nossa construção do nosso país, que não é legal você falar que você é preto, sabe? Muitas pessoas não querem, preferem colocar que são pardos, que são brancos, ao invés de se assumir preto. Isso dentro também do colorismo, que vem aí pretos de pele clara, né? Isso explica o que você trouxe. Uma vez o IBGE mudou o critério e permitiu que cada brasileiro, ao fazer o censo, declarasse a sua cor. Apareceram mais de 130 variações. É um arco-íris enorme, cheio de nuances. Por quê? Porque, em parte, talvez o que você está falando, quer dizer, algumas pessoas talvez não se sintam confortáveis em declarar a sua cor. Mas, em parte, porque a nossa formação histórica foi de miscigenação
como em nenhum outro lugar do planeta. Miscigenação entre índios, negros, brancos e imigrantes. Eu, por exemplo, a minha tataravó é negra. Era ex-escrava. Eu tenho DNA negro. Aliás, se você fizer uma pesquisa de DNA no Brasil, praticamente todos os brancos têm algum componente negro no seu DNA. O que é o horror brasileiro, sem a menor dúvida, é a desigualdade social. Nós vamos conhecer o componente especificamente racial do nosso problema no momento em que o país for menos desigual. E eu acho que temos que trabalhar sem descanso para diminuir essa desigualdade. Ao trabalhar para diminuir a desigualdade, nós vamos estar focando predominantemente na população de cor negra, porque eles estão muito mais afetados pela desigualdade do que as outras cores no Brasil, pelo seu passado. Fato. Tá bom? Mas eu digo, é um problema que acho que tem que ser estudado, tem que ser visto com muito cuidado, e nós precisamos, no Brasil, ter um critério para não ficar macaqueando políticas de outros países que têm situações diferentes da nossa. Está com o tempo encerrado. Muito obrigado, Eduardo, pela presença. Obrigado.